Bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Antônio. O meu é Maria Eduarda Pellegrina. E esse aqui é o Assombração Perceptiva. Histórias de terror, mistérios que você nunca ouviu falar. Mas e aí, Duda, para começar, você já ouviu aquela história de terror, de alguma aparição, contato, ou um simples mistério que deixou pensando nele durante muito tempo? Vários. E se nunca aconteceu com vocês que estão ouvindo, a nossa intenção hoje é causar isso. Só lembrando mais uma vez, esse podcast terá assuntos como fantasmas, mistérios, aparições, vultos. E se esse tema for gatilho para alguém, por favor, não escute-o. Lembrando também que para tornar a experiência mais imersiva, aconselhamos o uso de fone de ouvido 8D. E se quiserem, feche seus olhos e imagine as narrativas. Bom, uma experiência sobrenatural nunca tem hora, lugar ou uma data para acontecer. Ela simplesmente acontece e, piormente, quando nos pega desprevenido. Pode acontecer como aconteceu com minha mãe. Eu era criança e morava em uma cidade perto de Brasília chamada Taguatinga. Meu pai tinha comprado uma casa recém-construída num terreno que a gente nunca soube de quem era, quem é que morava ali, que casa tinha sido feita antes, enfim. Alguém construiu a casa e meu pai comprou, né? Nessa época também tinha uma novela em que no cenário tinha um relógio de pêndulo. E a minha mãe gostava desse relógio. Ele comprou um relógio igual e colocou na sala, fez uma surpresa para ela. E ela gostou muito do presente. Só que esse relógio era um pouco assustador, né? Porque ele tocava de madrugada também. Por exemplo, se você estava acordado de madrugada, você ouvia a sequência dos toques do relógio, sabia, por exemplo, que você estava acordado justamente no meio da madrugada. 2 da madrugada, 3 da madrugada, enfim. Aí, uma noite, eu acordei no meio da madrugada, chovia forte, trovejava muito, e de frente para a porta do quarto que eu dormia com uma das minhas irmãs, era a porta do banheiro. E nessa porta do banheiro, eu vi a imagem de um homem de costas, enfim, olhando para o banheiro. E era todo... A roupa dele era a roupa de um homem simples, mas toda em tom de cinza. Como se fosse algo assim... não muito nítido, né? Eu perguntei quem era, aquela entidade lá não respondeu. E como criança, com muito medo, voltei para a cama, né? Porque eu cheguei a sentar na cama para perguntar quem era, né? Eu me cobri com a coberta, como toda criança tem medo à noite, e fazer de conta que estava dormindo, né? Bom, no dia seguinte eu comentei com as pessoas em casa. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada e nada foi roubado da casa, né? Assustador, hein? O desconhecido é sempre aterrorizante. Exatamente. Mistérios podem até ser fascinantes, mas sempre causa aquela sensação de frio na barriga quando são inexplicáveis. Verdade. Mas você já ouviu falar de Sete Além? Não? Conte pra nós. Vou contar um pouco de Sete Além. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido esse termo. Dizem que trata-se de um mundo paralelo. Um mundo cinza, com cores bem escuras. Pessoas com os glóbulos dos olhos totalmente pretos, peles acinzentadas. E como se vivessem vagando por aí. Um mundo muito alternativo do nosso. Hoje eu vou contar a história de Juliana, a nossa personagem. Não coloquei o nome real para preservar sua imagem. Juliana estudava na sua faculdade e voltava para sua casa toda vez
de ônibus e num horário muito tarde. Juliana pegava esse ônibus de aproximadamente quase 2 horas do trajeto, muito longo, já que sua casa não ficava na capital do estado. Então, toda vez que ela pegava, ela tinha muito costume de dormir, já que saía da faculdade por volta de umas 7 da noite, um horário tarde. Um dia, ela dormiu no caminho e acordou até assustada por estar quase chegando no seu ponto. Nisso, ela vê uma senhora indo em sua direção, com uma pele acinzentada e os olhos completamente negros. Nisso, ela se assusta um pouco, mas por ter acabado de acordar, ela fica olhando a paisagem e vendo a senhora vir em sua direção. A senhora simplesmente pergunta: "Você vai para Sete Além?" Com uma voz calma, até mesmo um pouco doce. Juliana riu um pouco, porque ela tinha acabado de acordar e estava um pouco assustada com a aparência da senhora. A senhora agora, com um tom um pouco mais alto, pergunta: "Você não é de Sete Além, não é mesmo?" Juliana sentiu quase como uma ameaça. Ela simplesmente dá uma risada, com um pouco de vergonha da situação, e começa a observar no ônibus que ela está sendo observada. E todas aquelas pessoas têm a mesma aparência da senhora. A pele acinzentada e os olhos negros. Juliana então começa a escutar como se fosse um coral assustador, vindo das pessoas e da senhora. "Você não é de Sete Além. Vá para sua casa. Aqui não é seu lugar. Corra, corra." Nisso, ela vê que o ônibus para exclusivamente para ela, que ninguém tinha a intenção de descer. O ônibus para totalmente em um lugar que era como se fosse um completo aberto, que não se podia parar ali. Então ela vê aquele coral assustador e desce correndo. E a sua última imagem é o ônibus em alta velocidade, sumindo nas sombras. Isso Juliana ficou assustada e foi relatar para a internet esse tal de Sete Além. Nisso, ela foi fazer uma rápida pesquisa e descobriu que realmente muitas pessoas compartilham essa mesma experiência de Sete Além. Ela até achou uma, como dizem, passagem. Acho que alguns já devem ter escutado. A passagem do elevador. Eu vou contar como se faz para ir para Sete Além, segundo a passagem do elevador. Primeiramente, você tem que ir para um elevador e subir para o quarto andar. Logo em seguida, o segundo, ao sexto e ao 10º, nessa ordem. Se você fizer o experimento e alguém entrar, será quebrado. Você tem que estar sozinho. Depois disso, ao chegar ao 10º andar, não desça e aperte o portão para o 5º. No 5º andar, entrará uma jovem mulher muito encantadora. Não fale com ela e nem olhe diretamente para os olhos. Após apertar o botão para o térreo, você verá que o elevador não irá descer, mas sim subir. Durante a subida, não aperte nenhum outro botão, o experimento também falhará. Após passar pelo 9º andar, o ritual está praticamente garantido. Esse é um ritual que eu vejo ser muito compartilhado na internet e algumas pessoas que eu vi desistem no meio do caminho. Outras falaram que tentaram e não deram nada. Outras falaram que realmente, quando abriu, estava no mundo cinza e escuro, meio mórbido, descrevido como Sete Além. E você, tentaria, Antônio? É extremamente aterrorizante histórias como essa, mas é realmente intrigante. Esses fatos de Realmente. mistérios, essas coisas, fiquei sabendo que você trouxe pra gente também o caso da Ouija. Opa, você está bem informado, Antônio. Bom, eu trouxe hoje um caso que deu uma certa inspiração para o filme Invocação do Mal. Acho que todos devem conhecer essa franquia e os personagens principais. Ed e Lorraine, os demologistas e também os paranormais que resolvem casos como esse. Nessa história aconteceu na época de 70, nos Estados Unidos, em uma casa do subúrbio. Uma menina de aproximadamente 17 anos ficava praticamente quase todo dia em casa, já que seus pais trabalhavam praticamente em turno quase integral, voltando para dormir em certos períodos na sua casa. A menina, por ser bem solitária e não ter muitos amigos no colégio, pedia algo inusitado para a mãe, coisa que não é muito comum para um adolescente. Ela tinha costume de pedir capas de bruxaria, livros, até mesmo um livro datado da Idade Média que contava o que seria invocação e como praticar. A mãe, um pouco espantada com esses pedidos, porém dava por acreditar que aquilo não passava de coisas falsas. Um dia, a menina viu o novo lançamento relacionado a esse ramo, o tabuleiro Ouija. Tinha acabado
que chega naquela cidade. Era algo novo e inexplorado. Logo, a menina pediu para a mãe: Mãe, me dê um tabuleiro Ouija. A mãe viu o que se tratava, mas acreditou ser mais uma farsa das empresas para vender para as pessoas que acreditavam nisso. Logo, no seu aniversário, a menina recebeu um tabuleiro. Como ela se ficava muito sozinha, um dia ela resolveu praticar. Já era tarde, por volta de 10 da noite. Então, em um desses jogos, ela conhece um homem chamado Jorge, praticamente um adolescente. Ele conta na sua história que morreu com 19 anos de idade, devido a um câncer, e que ele morava pela redondeza e acabou ouvindo tal chamado dela para o tabuleiro. A partir desse momento, Jorge e a menina começam a ter uma amizade muito forte, conversando toda noite sobre como era o tempo dele e o que ele gostava. E ele contava também que ele sentia as mesmas coisas que ela, que muitas vezes ele sentia solidão e saudade dos pais, por ele também trabalhar em um período também muito grande. A menina logo se identifica com ele e começa a conversar praticamente toda noite. Se passado já 6 meses dessa conversa, o Jorge faz um pedido para a menina. Pergunta para ela se ela não poderia autorizar a entrada dele na vida dela. A menina, por já achar que conhece o Jorge, logo autoriza no tabuleiro, falando que ele realmente poderia entrar na vida dela e dos pais. Logo após isso, dela falar o sim, o tabuleiro simplesmente vai para o tchau. E a menina fica espantada, já que Jorge sempre escutava, e isso acabava a conversa quando ela estava já com muito sono. E naquele momento ele foi direto para o tchau, depois dela aceitar esse tal Jorge na vida dela. Depois de uma semana, a menina continuou praticando Ouija, e toda vez que ela entrava, a peça iria diretamente para o tchau. Ela passou uma semana tentando, e todos eles falharam, e o tal Jorge simplesmente empurrava para o tchau. A menina começa a ficar espantada, já que o Jorge nunca foi dessas coisas e sempre foi como uma pessoa um ouvinte para ela, um ouvinte que nunca ela teve. Então a menina começa a ficar triste e se perguntar o que ela fez. Logo após disso, uma semana contado certo, a menina escuta 3 pegadas no telhado. Ela logo percebe que talvez não trata-se de nada, animais apenas. Logo disso, ela escuta 3 passos indo em direção ao quarto dela. A menina acredita que é os pais que chegaram, já que eles tinham o costume de chegar na madrugada. E ela ouviu isso por volta das 3 da manhã. Então a menina vai perguntar para os pais se eles chegaram. E simplesmente eles não estavam lá. Ela vai dormir assustada, pensando que é simplesmente a imaginação dela. Logo após isso, no dia seguinte, ela acorda. Vai de novo tentar o contato com o Jorge, mas ele simplesmente fala tchau. Nessa mesma noite, passando para o período já entre a meia-noite às 3 da manhã, a menina relata escutado cachorros uivando e latindo incessantemente em direção à casa dela, e pássaros na madrugada com um canto muito forte, como se eles não pudessem parar. Cantavam até acabar todas suas energias. Mesmo a menina jogando pedra ou tentando espantar os animais, eles sempre voltavam, e voltavam com uma raiva, como se eles não pudessem parar de latir, em direção à casa. A menina acha aquilo muito estranho, já que animais parados na casa dela às 6 da madrugada. Então ela começa a ouvir batidas, 3 batidas dentro da parede, como se saísse de dentro para fora. A menina não acredita muito, já que a casa já era muito velha e fazia muito barulho. Só que sempre era 3, paravam e era 3. E uma característica que eu vou contar agora, sempre quando você vai ler algum relato sobrenatural, consta bastante esse número 3. Muitos contam que esse número 3 é referência após o 3º dia que Jesus ressuscitou. Então, alguns espíritos sombreteiros ou demoníacos usariam como uma forma de não deixar aquele número sagrado, como se fosse uma zombação aquela memória de tal número. Então, começa a se ouvir na vida da garota esse número incessantemente. 3 batidas, 3 pegadas, 3 janelas quebradas. Após tudo isso, a menina fica assustada, mas ainda não se descontrola e acha que ainda continua achando que é nada.
Mas no dia seguinte, por volta de umas 7 da manhã, o pai da garota acorda e fala por que ela fez aquilo na garagem. A menina assustada perguntou o que eu fiz. Quando ela vai na garagem, ela se depara com tudo bagunçado e 3 pneus de carro furados. Então ela percebe 3 de novo e todas as ferramentas no chão. A menina e os pais acreditam que foram alguns jovens baderneiros que fizeram aquilo com o carro e a garagem. Mas aquilo aconteceu incessantemente por 7 dias, uma semana. Eles tiveram que levar no mecânico o carro para trocar os pneus durante 7 dias. Foram 3 vezes os pneus furados e a garagem totalmente quebrada. Algumas ferramentas se quebraram de tantas quedas que levaram. Após isso, a menina começou a achar que não era somente algo normal. Durante um dia de muita coragem, ela entra no tabuleiro às 3 da manhã, num horário que ela sabia, e é um horário propício à comunicação com outros mundos. A menina entra no tabuleiro e começa a jogar, e pergunta se o Jorge está aí. Aí ele simplesmente responde: eu estou na sua vida. Aí a menina começa a fazer perguntas, e simplesmente ele move o tabuleiro para tchau. E começam a se ouvir batidos mais fortes, pegadas em direção a ela, e as lâmpadas simplesmente quebrando, objetos quebrando, tudo caindo ao chão. A menina, então, com muito medo e aterrorizada, corre para a saída da casa, onde encontra seus pais chegando para dormir. A menina, rapidamente, em desespero, fala para eles não entrarem na casa, porque tem algo muito errado. Logo, os pais e as meninas conseguem ver uma sombra na janela, uma sombra de algo negro, completamente denso, olhando em direção a eles. E a luz se apaga e não se consegue ver mais daquela forma. Após isso, os pais e as meninas foram diretamente para um hotel e no dia seguinte entraram em contato com os demonologistas Ed e Lorraine, onde eles foram para casa e constataram que ali mesmo havia presença de algo demoníaco e que a presença dele só tinha um motivo, que era acabar ou destruir por tudo que restava naquela casa. Após isso, tentaram-se uma limpeza ou até mesmo uma espécie de exorcismo, mas não conseguiram tirar aquela entidade de lá, já que a menina deu autorização para ele entrar. E como a autorização se expande, constataram que tinha mais de 96 espíritos zombeteiros e malignos naquela casa. Até hoje essa casa é possível se encontrar nos Estados Unidos e os vizinhos relatam ver sombras e luzes, mesmo a casa está abandonada há quase 40 anos. Então, Antônio, o que você achou dessa história? Eu tenho quase certeza que deve ter a mão de alguma entidade, algum espírito no meio dessa história. Nossa, Sem dúvida. Antônio, eu também tô achando algo muito aterrorizante, que se eu presenciasse, acho que eu estaria congelada de medo até hoje. Me lembra muito esses relatos sobrenatural, uma história que minha irmã me contou, que é bem recente, que aconteceu com ela, e é realmente inexplicável. Era o turno da madrugada. Sempre que alguém que trabalha em hotel é escalado para esse horário, a gente imagina que coisas estranhas podem acontecer. Porém, na realidade, muitas vezes o que a gente vivencia são pessoas bêbadas chegando ou alguém que vem se hospedar de última hora. Porém, quando aquilo que a gente julga ser apenas coisa de fantasia e filmes se torna realidade, é aí que a gente percebe que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas pela lógica. Eram por volta de 3 da manhã. Muita gente diz que esse horário é o mais suscetível para que coisas de outro mundo façam contato com a gente. Mas, achando que era apenas mais uma madrugada normal, trabalhava no computador, fazendo os afazeres e também cumprindo com meus deveres. Até que, no silêncio do lobby, eu escuto o barulho do elevador. Bom, não é tão estranho assim, mas já me deixou um pouco atenta por conta do horário. Daqui a pouco, só ouço passos nervosos correndo em direção ao balcão. Quando olho,
é uma hóspede. Não a conhecia, porém, podia perceber no olhar dela o medo que ela sentia. Ela estava ofegante e com os olhos muito arregalados, com um ar de assustada. Contudo, como você já pode ter imaginado, ela não estava bêbada, não estava alterada. Ela estava genuinamente assustada. Ao olhar para mim, indagou, sem eu nem comentar nada. Me ajude, por favor. Tem um fantasma no meu quarto. Eu, não acostumada, né, com tal indagação, perguntei se estava tudo bem e logo a hóspede disparou o que havia acabado de acontecer com ela. Ela disse que estava dormindo no quarto, escuro e silencioso. Porém, acordou sem barulho, sem movimentação. Simplesmente acordou e olhou para a porta. Pelas luzes da rua, batendo na janela, ela pôde enxergar. Havia um vulto de um homem parado na porta. Por ela ter acabado de acordar, ela achou que era apenas uma ilusão. Porém, o vulto começou a ir em direção a ela. Logo ela esfregou os olhos e o vulto sumiu. Ela pensou, deve ser coisa da minha cabeça. Mas antes dela ter a oportunidade de voltar a deitar, ela ouve algo caindo no banheiro. Se levanta. Vai sorrateiramente ver o que aconteceu. Porém, ao ligar a luz do banheiro, nada caiu. Foi aí que ela sentiu algo batendo na cabeça dela. Se virou e não havia nada. Ela simplesmente abriu a porta do quarto e saiu correndo. Sem saber o que havia acontecido. E eu, também assustada com a história, perguntei se ela precisava de mais alguma ajuda. Ela só falou que queria pegar as coisas dela e ir embora. Pedi a ajuda de um mensageiro. Ele subiu com ela e arrumou as coisas, juntamente com a hóspede. Bom, passou, fiz o check-out dela e ela foi embora. A gente pode ficar pensando depois, né, dessas coisas que acontecem. O que será que havia no quarto? Será que era só imaginação ou não? No dia seguinte, contei a história para os meus colegas e a vida ali continuou. O trabalho continuou como se nada tivesse acontecido. Mas foi aí que o mais assustador aconteceu. Recebemos uma ligação da governança. A camareira, que havia ido arrumar o mesmo quarto que a hóspede saiu mais cedo, assustada, sem saber o que fazer. Ela afirma que ao entrar para arrumar o quarto, sentiu uma presença estranha, mas não deu muita bola. Contudo, ao entrar dentro do banheiro, sem ação dela diretamente, algo caiu na cabeça dela, mas ao se virar, não havia nada. Muitas vezes em hotéis existem crimes, suicídios, muitas vezes assassinatos. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas daquele dia em diante, toda vez que alguma camareira vai arrumar ou algum membro da staff tem que ir nesse quarto, pensamos 2 vezes antes de subir. No dia que ela me contou, eu nunca a vi tão assustada. Ela também esqueceu de contar no relato um detalhe. A camareira, que foi limpar o quarto na manhã seguinte, ela não sabia da história. Ela simplesmente voltou e relatou os mesmos acontecimentos que a hóspede tinha sofrido, sem saber do que tinha acontecido. Agora, para finalizar, vai ser um relato de um amigo da família que vai contar a história do que seu pai e seu tio presenciaram, algo também inexplicável.
verão e meu pai ainda era solteiro. Embora meu tio já tenha tido meus primos, eles sempre decidiam ir para a fazenda da família para passar as férias. Embora afastada de qualquer centro urbano, era um lugar para ficar mais tranquilo e esquecermos os problemas do nosso cotidiano. Esses momentos sempre marcavam pelos bons momentos, alegres, felizes, porém, nessas férias específicas, algo extremamente inexplicável marcou a lembrança deles. Aquele dia se iniciou extremamente decepcionante, um dia atípico para o verão. Densas nuvens cobriram o céu, escurecendo o dia. Logo mais, começou uma terrível chuva, com raios e trovões, que revezavam para causar terror em todos ali. Até que minha tia e meus primos decidiram ir dormir. E com a incessante chuva, meu pai e meu tio decidiram jogar cartas em um espaço que ficava cercado por janelas fechadas, cortinas e a porta que dava diretamente para o lado de fora da propriedade. Eles estavam lá se distraindo até a madrugada, porém perceberam que os cachorros começaram a ficar agitados, latindo e uivando muito. Eles simplesmente ignoraram o fato e continuaram jogando cartas. De repente, aconteceu algo que, sem dúvidas, eles não esperavam. Ouviram batidas na porta. Nem faziam a menor ideia de quem poderia ser. Um andarilho? Alguém perdido? Porém, de maneira sensata, meu tio fez um sinal para o meu pai se manter em silêncio. Então esperaram uns 5 minutos. Assim, bateram novamente na porta. Meu tio, então, levantou um pouco a cortina para observar quem estava batendo na porta. Meu tio descreveu a figura como sendo aparentemente um homem sem rosto, com aproximadamente 2 metros de altura, pois era maior que a porta. Então eles ficaram ali até o barulho cessar de vez e amanhecer o dia. Quando ambos tiveram coragem de sair, já com a luz do dia e as nuvens diluírem, procuraram por pistas daquela estranha criatura e não encontraram nada. Meu pai e meu tio não sabem quem estava a poucos metros de distância deles, nem o que teria acontecido se tivessem abrido a porta, mas também não fazem questão nenhuma de saber. Bom, estamos chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast e obrigado por terem chegado até aqui. E lembre-se, Não olhem para trás.